Imagine você ter absoluta certeza sobre algo, uma imagem, uma frase, um acontecimento a ponto de poder jurar que se lembra de todos os detalhes do fato ocorrido, ou se lembrar de uma imagem ou de uma forma tão fidedigna que seria impossível tal forma ou imagem não ser do jeito que você pensa, e de repente, descobrir que estava completamente enganado. E o mais curioso, não é só você. Centenas, às vezes milhares de pessoas compartilham exatamente a mesma lembrança equivocada. Esse é um estranho fenômeno que a ciência ainda não consegue explicar a fundo por que acontece. Hoje, neste vídeo, vamos explorar essa vertente misteriosa de como a mente humana pode preencher lacunas com memórias falsas ou distorcidas da realidade. Será que tudo o que você se lembra é realmente verdade? Essa jornada de autoconhecimento continua. Curta, se inscreva e vamos juntos. O efeito Mandela é um fenômeno psicológico em que muitas pessoas compartilham falsas memórias coletivas, ou seja, lembram-se de um fato de forma diferente da realidade, e muitas vezes com convicção. Visto isso, lembram-se de algo de forma diferente de como realmente aconteceu ou de um objeto de formas diferentes de como ele realmente é, por exemplo. O termo foi cunhado pela pesquisadora Fiona Broome, após descobrir que muitas pessoas, como ela, lembravam-se erroneamente de que Nelson Mandela havia morrido na prisão nos anos 1980, quando na verdade ele foi libertado e se tornou presidente da África do Sul entre 1994 e 1999. O efeito Mandela já alimentou diversas teorias da conspiração. As memórias falsas são tão fortes e específicas que algumas pessoas acreditam que elas provam a existência de uma dimensão alternativa ou que o mundo não é realmente como nós achamos que é, como uma espécie de realidade simulada. Por isso, as pesquisas científicas somente estudaram o efeito como um exemplo de como teorias da conspiração se espalham pela internet. Poucas pesquisas foram feitas para estudar o efeito Mandela como um fenômeno da memória. Mas, compreender por que esses ícones acionam tantas memórias falsas específicas pode oferecer mais indicações sobre como se formam essas falsas recordações cerebrais. O efeito Mandela visual, que afeta especificamente ícones, foi uma forma perfeita de realizar um experimento que foi desenvolvido pela corporação jornalística inglesa BBC. Para verificar se o efeito Mandela visual realmente existe, um experimento foi apresentado às pessoas com 3 versões diferentes de um mesmo ícone. Uma dessas versões era correta e 2 foram manipuladas. Pediram em seguida para que os indivíduos selecionassem o ícone que eles consideravam correto. Havia 40 conjuntos de ícones, que incluíram o personagem C-3PO da franquia Star Wars, o logotipo da marca americana de roupas Fruit of the Loom e o mascote do jogo de tabuleiro Monopoly. O experimento foi tão bem sucedido que os resultados foram aceitos para publicação na revista científica Psychological Sciences e demonstraram que os indivíduos se saíram muito mal, escolhendo a imagem correta apenas a cada 30% das vezes ou menos. As pessoas não apenas selecionaram qualquer uma das 3 versões incorretas, além disso, os participantes do experimento relataram estar muito confiantes nas suas escolhas e afirmaram ter grande familiaridade com aqueles ícones, mesmo estando errados. Essas conclusões reunidas comprovam claramente que o efeito Mandela visual é um erro de memória real e consistente. Ter certeza absoluta de algo e depois perceber que estava errado mostra como nossa memória e percepção são falhas. Nosso cérebro cria narrativas coerentes com o que já conhecemos, mas às vezes ele preenche lacunas com informações que parecem certas, mesmo que não sejam. Isso pode acontecer em situações simples, como lembrar a cor ou forma errada de um objeto ou figura específico, como no experimento da BBC, e até coisas mais sérias, como jurar que uma conversa aconteceu de um jeito específico quando, na verdade, não foi bem assim. Para entender o efeito Mandela, precisamos primeiramente entender como a memória funciona. A memória humana é reconstrutiva, não reprodutiva. Diferentemente de um HD, que grava dados de forma exata e imutável, o cérebro armazena fragmentos de experiências e, ao relembrar, reconstrói o evento com base nesses pedaços. Esse processo é influenciado por emoções, crenças, contexto e até sugestões externas. Por isso, nossas lembranças podem mudar com o tempo ou até conter detalhes que nunca aconteceram. A cada vez que você acessa uma lembrança, você a reconstrói.
E nesse processo, distorções acontecem. Cada reconstrução pode mudar detalhes. E suas memórias podem ser imprecisas, influenciadas por sentimentos, suposições e até por outras pessoas. Pesquisadores como Elizabeth Loftus provaram que a memória pode ser manipulada facilmente. Então, da próxima vez que você disser, "Eu lembro claramente disso", pense 2 vezes. Um simples detalhe adicionado a uma pergunta, como: "Você viu o carro vermelho bater com violência?" Já muda a forma como a pessoa lembra da cena. A psicanálise tem muito a dizer sobre isso. Freud já nos alertava. A mente consciente é apenas a ponta do iceberg. O que está visível é mínimo perto do que se esconde abaixo da superfície, um vasto inconsciente, onde se agitam símbolos, desejos reprimidos, traumas antigos e conteúdos que nossa consciência não consegue ou não quer acessar. Jung foi além. Ele mostrou que o inconsciente não é apenas individual, mas também coletivo. Herdamos imagens, arquétipos, mitos, estruturas profundas que moldam como enxergamos o mundo e a nós mesmos, mesmo que não percebamos isso conscientemente. Quando há uma lacuna, quando esquecemos algo, ou quando uma memória está incompleta, nosso cérebro entra em estado de inquietação. Ele não tolera o vazio, então ele preenche o espaço vazio. Curiosamente, ele não preenche com os fatos reais. Ele inunda essa lacuna com fragmentos simbólicos. Com nossas experiências antigas que têm alguma semelhança emocional com a lacuna, com pressões sociais que moldam o que deveríamos lembrar e o que deveríamos ser para se tornar politicamente correto, com crenças que cultivamos sobre quem somos ou sobre o mundo. Nesse viés, surge um fenômeno perigoso e ao mesmo tempo fascinante. A lembrança deixa de ser um registro do passado e passa a ser um reflexo de quem somos hoje. Em outras palavras, o que você lembra pode dizer muito mais sobre quem você se tornou do que sobre o que realmente aconteceu. E mais, nossa identidade, nossa noção de eu, também se constrói sobre essas lembranças. Mas se essas lembranças são plásticas, mutáveis, influenciadas por emoções e arquétipos, então quem somos também é, em parte, uma narrativa construída sobre bases instáveis e ilusórias. Esse é um dos pontos onde psicanálise, filosofia e neurociência se encontram. A memória não é um arquivo, é uma história sendo reescrita constantemente, por uma mente que não suporta o vazio e por um inconsciente que fala em símbolos. Em tempos de informação rápida, memes, manchetes e imagens virais, essas narrativas simbólicas se espalham como mitos modernos, contaminando a memória coletiva de forma sutil, mas você perceberá se também observar com sutileza. Por exemplo, quando você afirma com muita certeza, "Sim, eu lembro disso", e o seu cérebro, já predisposto a evitar o vazio, já fragilizado pela repetição simbólica, aceita aquilo como se fosse seu, mesmo que você não se lembre com exatidão num primeiro momento. Então o falso se torna familiar. E o familiar, para o cérebro, é mais importante que o verdadeiro, então aquela lacuna da memória é preenchida com o que é mais conveniente. Carl Jung chamaria isso de ativação de um arquétipo coletivo da memória, uma espécie de molde invisível que estrutura o que parece verdade, mesmo que não seja. É como se a realidade fosse editada por dentro, e o que resta é uma versão subjetiva, mas compartilhada, de algo que nunca aconteceu. O efeito Mandela, então, não é só um truque da mente. É uma janela para entender como nossa psique reconstrói o mundo, usando símbolos, lacunas e desejos profundos. E o mais inquietante é, se pergunte, se não podemos confiar completamente na nossa própria memória, o quanto da nossa identidade está baseada em algo que nunca foi real? O cérebro humano é uma máquina incrivelmente poderosa, mas não é perfeita. Ele reconstrói o passado, preenche lacunas e às vezes nos engana. Memórias falsas não são sinais de fraqueza ou loucura, são um lembrete de que nossa mente não grava fatos como uma câmera, mas sim interpreta experiências com base em emoções, associações e contexto. Nas últimas décadas, estudos em neurociência e psicologia cognitiva têm demonstrado que a memória humana é altamente reconstrutiva. Diferente de um registro exato dos eventos, nossas lembranças são constantemente editadas, influenciadas por emoções, sugestionabilidade e até pelo contexto cultural.
Memórias falsas não são exceções raras, mas uma consequência natural da forma como o cérebro organiza, armazena e atualiza informações. Entender isso é crucial, não apenas para a psicologia, mas também para áreas como o direito, a educação e a saúde mental. Se esse conteúdo contribuiu para expandir sua visão sobre a mente humana, considere curtir o vídeo, se inscrever no canal e compartilhar com quem valoriza o conhecimento.